Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Joe Kent, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos. Muito obrigado por dedicar seu tempo para participar do programa. Você renunciou recentemente ao cargo de diretor de contra-terrorismo por causa da guerra contra o Irã, e achei que um ponto de partida seria entender por que você acha que essa guerra foi um erro. Como eu disse na minha carta de renúncia, acredito que o Irã não representava uma ameaça iminente para nós. Ou seja, o Irã não estava prestes a nos atacar. Desde que o presidente Trump voltou ao cargo, vimos, e qualquer pessoa com acesso à internet pode verificar isso, os iranianos seguirem uma escada de escalada muito calculada. Eles impediram que seus representantes nos atacassem, ao contrário do que ocorreu durante o governo Biden. Quando Trump retornou ao cargo, eles se sentaram à mesa de negociações conosco até a Guerra de 12 Dias e a Operação Martelo da Meia-Noite. Assim que a Operação Martelo da Meia-Noite foi concluída, e veja bem, durante a Guerra de 12 Dias, eles não nos atacaram em momento algum. Assim que os atacamos e atingimos seus locais nucleares, eles responderam disparando aproximadamente o mesmo número de mísseis que lançamos bombas, em um quadrante muito vazio de uma base no Catar. Em seguida, voltaram imediatamente à mesa de negociações com a comunidade internacional. O único perigo iminente, como disse o secretário Rubio, vinha dos israelenses. Os israelenses atacaram o Irã, e sabíamos que durante essa fase da guerra, os iranianos veriam isso como uma ameaça existencial ao regime deles, que o objetivo era a mudança de regime, e por isso responderam retaliando contra Israel. Mas, novamente, toda essa sequência de eventos não teria acontecido se os israelenses não tivessem atacado. Portanto, não havia ameaça iminente. E também sou contra nos envolvermos em mais uma guerra de mudança de regime no Oriente Médio. Não sou fã do regime do Irã. Entendo que eles representam uma ameaça terrorista, especialmente pela minha experiência e pela minha perspectiva como diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. No entanto, usar uma tática de mudança de regime que fracassou no Iraque, fracassou no Afeganistão, na Síria e na Líbia, para mim isso era apenas uma receita para o desastre. Mas era exatamente o que os israelenses queriam. Ver os israelenses realmente forçarem a mão do meu governo foi algo do qual eu não queria fazer parte. E eu tenho amigos no Iraque, na Síria, no Iêmen e em outros lugares. Eu realmente não queria ver mais jovens americanos perderem a vida em uma guerra desnecessária no Oriente Médio. Eu simplesmente não podia mais fazer parte disso pessoalmente. Como você explica essa influência israelense? Porque muitas vezes se aponta que, embora os interesses de Israel e dos Estados Unidos se sobreponham, eles não são exatamente os mesmos. Na verdade, com o tempo, pelo menos nos últimos anos, seus interesses parecem estar se afastando cada vez mais. Então, por que Israel tem uma influência tão forte sobre a tomada de decisões em Washington neste momento? Sinceramente, acho que é uma combinação de fatores. Os israelenses são muito eficazes no que fazem. Eles são um país pequeno, então utilizam uma abordagem sofisticada e em camadas para influenciar o governo americano. O controle deles sobre o Congresso, acredito, está bem documentado. Eles têm comitês de ação política muito ativos, que utilizam americanos que apoiam Israel para fornecer grandes quantias de dinheiro a diferentes candidatos políticos. E isso lhes garante um certo grau de acesso. Também temos uma relação muito próxima com os israelenses em termos de compartilhamento de informações de inteligência. É porque o Oriente Médio é um lugar muito desafiador para operar, e os israelenses têm um serviço de inteligência muito competente. Mas como dependemos deles para grande parte da nossa inteligência, eu pessoalmente acredito que ficamos um pouco próximos demais deles.
Como não entendemos completamente muito do que acontece no Oriente Médio, tendemos a aceitar o que eles dizem quase como a única opinião que realmente importa quando se trata de coleta de inteligência. Mas se você trabalhou na região por bastante tempo, como eu, percebe que os israelenses usam sua inteligência tanto para nos influenciar quanto para nos informar. E geralmente eles buscam um objetivo bem diferente. Nesta administração, por exemplo, os israelenses fizeram um trabalho muito eficaz em eliminar o potencial de uma negociação entre o presidente Trump e os iranianos. Agora, o presidente Trump sempre afirmou que sua política era de que o Irã não poderia ter uma arma nuclear. Os iranianos, à sua maneira, concordaram com isso. O líder supremo, o antigo líder supremo, antes de ser morto, havia emitido uma fátwa, ou decreto religioso, que impedia o Irã de desenvolver uma arma nuclear. Portanto, o Irã basicamente concordava: não queremos uma arma nuclear. Mas o Irã queria a capacidade de enriquecer urânio, a capacidade de produzir uma arma nuclear caso decidisse fazê-lo. Basicamente, eles não queriam seguir o caminho de Muammar Gaddafi na Líbia e dizer: ei, abrimos mão de tudo, o que os deixaria vulneráveis a uma guerra de mudança de regime. E também não queriam seguir o caminho de Saddam Hussein, dizendo: ei, vamos desenvolver uma, ou fingindo que poderiam ter uma. Então, a abordagem deles foi bastante pragmática. Os israelenses reconheceram isso como uma ameaça ao seu objetivo de mudança de regime, porque perceberam: ei, o Trump vai chegar à mesa de negociações com esses caras. Ele vai conseguir um acordo, já que o presidente Trump se orgulha de ser um negociador. Então, o que eles buscaram fazer foi usar sua rede de influência em múltiplos níveis para mover a linha vermelha de sem arma nuclear para sem enriquecimento. Nenhum funcionário americano disse sem enriquecimento nesta administração. Na administração anterior, o secretário Pompeo havia dito que o Irã não podia enriquecer, mas ele foi praticamente o único que disse isso. Quando voltamos, em janeiro de 2025, os israelenses usaram seus compromissos oficiais e também seus contatos na mídia, simpatizantes pró-Israel na mídia e no meio dos think tanks, para repetir várias e várias vezes, essencialmente: a política americana é sem enriquecimento, ou enriquecimento é igual a bomba. No sentido de que, se você pode enriquecer qualquer urânio, então vai ter uma bomba nuclear. E eles fizeram isso por meio da repetição. Colocavam isso nas notícias, e na mesma noite estavam na Casa Branca fazendo lobby por essas ideias, ou em alguma das agências de inteligência pressionando por elas. E assim eles conseguiram influenciar a política dos Estados Unidos e basicamente convencer o presidente Trump de que sua nova política seria nenhum enriquecimento. E agora nos encontramos nesse atoleiro em que bombardeamos as instalações nucleares iranianas, tiramos deles a capacidade de enriquecer, mas então os israelenses voltam, como você ouviu o Mark Levin fazer na TV na outra noite, e dizem: bem, ainda há um pouco de urânio lá, e precisamos entrar e, na verdade, não basta bombardear. Precisamos ir lá fisicamente e pegar, o que significa que temos que colocar tropas em solo, temos que controlar o território. Mais uma vez, isso nos prende nesse atoleiro. E isso aí é realmente o que eu chamo de pró-Israel, ou na verdade apenas o ecossistema que eles desenvolveram em vários níveis do nosso governo. Minha impressão sobre o Irã era que, se fosse apenas uma questão de ter mais transparência em torno do programa nuclear civil, ou seja, de não desenvolver uma arma, um acordo poderia ser feito. A frustração deles muitas vezes vinha do fato de o tema nuclear ser vinculado a questões como o apoio a aliados regionais ou a imposição de certas limitações a mísseis balísticos ou drones e assim por diante. Você vê isso como um esforço israelense para vincular a questão nuclear a várias outras questões, essencialmente tornando impossível chegar a um acordo a fim de pressionar por uma guerra? Sim, os israelenses eram muito bons em mover a linha vermelha.
Quando o presidente Trump delimitou as negociações de forma muito restrita a nenhuma arma nuclear, mesmo dentro do campo do enriquecimento, ainda havia certa flexibilidade antes e depois da Guerra de 12 Dias. Quero dizer, Stephen Witkoff também é um negociador muito competente. E ele e os iranianos estavam em conversas bastante sérias sobre qual nível de enriquecimento seria permitido e como isso seria monitorado. Então isso era basicamente um espaço de barganha, o típico vai e vem que ocorre em qualquer negociação saudável. Aí os israelenses entravam e diziam, mas na verdade não se trata apenas do enriquecimento. Não são só as armas nucleares, são os mísseis balísticos. E o USA não percebe mísseis balísticos de aproximar suas bases? Bem, quero dizer, a maioria das nossas bases ficava nas fronteiras do Irã. Isso era meio que uma decisão óbvia. E então eles diziam, bem, não são apenas aqueles mísseis balísticos, são também os mísseis balísticos de médio e longo alcance. E depois são os seus representantes, o apoio deles a atores regionais. Mas, novamente, essas são questões. Passei boa parte da minha carreira realmente combatendo representantes iranianos. Mas o Irã mostrou que podia controlar esses representantes, e fez isso quando Trump voltou ao cargo. Eles não respeitavam o governo Biden, tinham atacado nossas tropas no Iraque e na Síria, cerca de 200 vezes desde 7 de outubro. Mas então, quando Trump voltou ao cargo, porque no primeiro governo Trump, ele havia matado Qasem Soleimani, eles disseram, ok, essa não é uma pessoa com quem se deve brincar. Vamos colocar os proxies sob controle. E mostraram que eram capazes de fazer isso. Então, novamente, estávamos em um espaço de negociação saudável. Essa ideia que você ouve com frequência de autoridades americanas, de que o Irã é composto apenas por esses jihadistas psicopatas, como se fossem membros do ISIS ou algo assim, e que não podemos negociar com eles. Eu simplesmente não acho que haja qualquer dado que apoie isso. Eles mostraram que respeitariam a escala de escalada. E novamente, veja, eu não sou fã do regime no Irã. Não sou fã da Guarda Revolucionária Islâmica. Gostaria que o povo iraniano se livrasse deles. Infelizmente, nós atrasamos esse objetivo. Quero dizer, havia manifestantes nas ruas em janeiro, protestando contra as condições econômicas no Irã. E eu acho que isso, na verdade, tem mais chance de se livrar desse regime do que qualquer coisa que um ator externo vá fazer. Mas em vez disso, nós entramos lá e, ao tentar remover o regime à força, acho que só o fortalecemos. E essa sempre foi a nossa previsão, porque acredito que isso reflete a natureza humana, mas também a cultura da região e a cultura dos xiitas. Então acabamos agindo contra o nosso próprio propósito declarado de estar lá. E agora estamos nesse ciclo de estamos tentando conseguir o urânio. Qual é o nosso objetivo estratégico real? Enquanto isso, os israelenses continuam avançando, porque o objetivo deles é realmente eliminar completamente o regime ou deixá-lo em um estado caótico e beligerante, no qual não possa lançar ataques contra Israel. Você disse antes que os serviços de inteligência basicamente fazem duas coisas. Uma, eles podem informar, mas também podem vender uma política. Quando se trata de retratar o governo iraniano como completamente irracional, tipo, os mulás loucos que só querem conseguir uma arma nuclear para explodir o mundo, isso é algo que é vendido ao público para gerar apoio? Ou você vê algumas dessas ideias realmente sendo compartilhadas por quem toma as decisões? Por exemplo, em Washington, eles compram a ideia de que o Irã é tão irracional quanto se poderia pensar ao ouvir os discursos. Porque achei que o que você mencionou no começo foi bastante importante. Os iranianos estão subindo cuidadosamente a escada da escalada, se preparando para subir e descer. Muito disso indica cálculos racionais de um Estado, em vez de, digamos, uma versão xiita do Talibã. Infelizmente, a maioria dos tomadores de decisão de alto escalão, a menos que tenham experiência prévia no Oriente Médio,
precisa lidar com um portfólio tão amplo que não tem tempo para estudar essas questões em profundidade. Muitas vezes eles não têm tempo para fazer uma análise detalhada com um especialista que acompanha esses temas há décadas. Essa expertise está disponível para eles. Alguns aproveitam a oportunidade, mas muitos simplesmente não têm tempo. E, novamente, é aí que os israelenses jogam uma mão fraca muito bem. Eles utilizam seu acesso a autoridades de alto nível, geralmente por meio de canais políticos, mas também através de compromissos oficiais de governo. Eles vão entrar e contornar o processo de inteligência. Se o Mossad ou outra organização de inteligência israelense quiser fornecer alguma informação à CIA ou a uma de nossas agências de inteligência, isso precisa passar por um processo bastante rigoroso. Não é perfeito. Algumas coisas passam que simplesmente não são verdadeiras. Mas ainda assim existe um processo e há um certo ceticismo aplicado a ele. Os israelenses sabem disso, eles conhecem o jogo. Então, seus altos funcionários vêm de desenvolvimento com nossos altos funcionários. E geralmente não falam sobre inteligência. Eles geralmente dizem algo como: você sabe, eles estão há 2 semanas de conseguir uma bomba. E você sabe, você não quer ser o responsável por esses ayatolás malucos, porque ayatolás já soa como algo louco, certo? Você não quer que o ayatolá consiga uma bomba, porque então isso vai cair sobre você. E depois isso será repetido naquela noite na mídia conservadora, geralmente nesse caso durante o governo Trump. Mas já vimos isso acontecer em administrações anteriores também, na mídia democrata. Então, eles usam essa câmara de eco de forma muito eficaz. E é também assim que eles contornam o processo de inteligência. E novamente os israelenses, só pelo fato de tantos deles serem cidadãos americanos com dupla nacionalidade, e literalmente soarem como pessoas com quem já estive numa sala. Conheci israelenses que estudaram em Miami, em Ohio e no estado de Washington, de onde eu sou. Então isso pode ser realmente muito desorientador. Uma das nossas fraquezas como americanos, quando se trata dos israelenses, é que ficamos confortáveis demais com eles. Eles fazem um ótimo trabalho em não parecer estrangeiros, especialmente numa região como o Oriente Médio, onde tudo parece muito, muito estrangeiro. Eles usam essa familiaridade a seu favor, e é algo em relação ao qual realmente precisamos manter a guarda alta. Uma das razões pelas quais eu estava muito otimista em relação à reeleição de Trump era que ele estava se esforçando bastante para acabar com a guerra por procuração na Ucrânia. Ele queria pôr fim às guerras intermináveis, algo com o qual, é claro, muitos americanos também já estavam exaustos. E eu ficava pensando em algo que o coronel Lawrence Wilkerson me contou quando ele conversava com Obama durante seu tempo na Casa Branca. Ele disse que havia um forte viés a favor da guerra em Washington. Foi isso que Obama disse ao coronel Wilkerson. E eu me perguntava, como você entende isso? Por que você acha que Trump seguiu o caminho de um conflito com o Irã? Porque ele parecia muito sincero em seu desejo inicial de não se envolver em nenhuma dessas guerras sem fim. Na verdade, acho que ele foi o primeiro presidente em décadas a passar todo o seu primeiro mandato sem iniciar uma nova guerra. Então, por que você acha que ele mudou de posição nesse assunto? Sim, essa é uma ótima pergunta. Eu concordaria com a premissa de que Washington é, em geral, a favor das guerras. Há, obviamente, o aspecto do complexo militar industrial nisso. Quero dizer, Washington DC é basicamente construída sobre empreiteiras de defesa. Então você vai encontrar muito pouca resistência quando quiser iniciar uma nova guerra, armar um novo grupo de aliados ou se envolverem numa nova operação por procuração. Esse é simplesmente o modo padrão bipartidário, por assim dizer, de Washington DC. Neste caso, eu realmente acho que o presidente Trump, novamente, os israelenses, pela forma como o influenciaram, e também acho que eles souberam lidar com seu psicológico, de certa forma. Eles disseram, veja, você já fez coisas históricas com suas forças armadas.
Você conseguiu entrar e eliminar o líder na Venezuela. Sabe, aquela foi uma operação impecável, foi histórica. Os manifestantes já estavam nas ruas aqui em janeiro. Tudo que você precisa fazer são alguns ataques e tudo isso vai ser fácil, vai desmoronar. E então você vai entrar para a história. Acho que eles apontaram isso para ele, e isso foi reforçado pelo lobby pró-Israel, mas também por muitos dos tipos mais neoconservadores e neoliberais que diziam: olha, o Irã tem sido um problema para todos os presidentes. Tem sido uma ameaça para todas as administrações nos últimos 47 anos. Você é o único forte o bastante. Este é o seu lugar na história. Então acho que eles exploraram muito bem a psique dele, infelizmente. E acho que muitos dos instintos de Trump, e este é o homem que eu conheço, diziam: não caia na armadilha. Nunca dá certo. Mas isso foi superado, acho eu, pela persistência do lobby israelense e de seus representantes na mídia e pelo acesso que eles têm dentro do governo. Ainda acho, e espero, e é por isso que estou tentando aparecer o máximo possível na mídia, que ele ainda tem tempo de acordar e perceber que isso não vai ser algo fácil. Os iranianos, neste momento, podem basicamente vencer apenas por não perder. Eles estão influenciando os preços mundiais de energia por causa do controle que têm sobre o Estreito de Hormuz. Acho que Trump é bom em enxergar o quadro geral, então realmente espero e rezo para que ele consiga se livrar de todas as pessoas que o levaram por esse caminho e faça um movimento bem ao estilo Trump. Chegar rapidamente a uma paz, se isso ainda for possível neste momento. Acho que o interessante em relação ao Irã é que não parece haver muita dominância de escalada sobre ele. Em outras palavras, não é possível continuar escalando até que o Irã seja obrigado a recuar. Parece que eles podem subir praticamente todos os degraus dessa escada de escalada. Quero dizer, eles têm muitos alvos regionais. Podem fechar o Mar Vermelho se quiserem, podem atingir as usinas de dessalinização dos estados do Golfo, o que basicamente faria todos os expatriados irem embora. Podem destruir o setor financeiro de lá, paralisar as operações de energia, então parece que eles ainda podem subir pelo menos mais alguns degraus nessa escada de escalada. Como você avalia a estratégia dos iranianos agora? O que acha que eles farão a seguir se houver uma nova escalada? Acho que os iranianos estudaram as guerras das últimas 2 décadas, a leste e a oeste, e perceberam que é possível essencialmente vencer sem perder. Então, para eles, trata-se de manter viva uma parte suficiente de sua liderança. E eles, obviamente, têm muita profundidade nessa liderança. Acho que ela foi, na verdade, fortalecida por causa dos ataques que realizamos. Há muito apoio ao regime neste momento, enquanto há apenas alguns meses, provavelmente, havia menos. Mas eles também fizeram um trabalho muito impressionante na fabricação e dispersão de seus mísseis balísticos e capacidade de drones. Quer dizer, qualquer um que olhe para um mapa do Estreito de Hormuz pode ver que é uma passagem bem estreita ali. Se eles conseguirem de vez em quando colocar um drone, ou um míssil balístico, ou algumas minas, então eles atrapalham o fornecimento de energia mundial, e sabem disso. Acho que a forma como estão usando os chineses e outras potências mundiais, dizendo: ei, vocês podem passar com seu petróleo, nós não vamos negociar em dólar, mas vocês são bem-vindos a usar o Estreito de Hormuz. É muito astuta da parte deles. E eles também sabem, politicamente, que essa guerra não vai mais ser popular à medida que se prolonga. Então acho que eles encontraram uma espécie de estado estável neste momento, em que perceberam que podem continuar atacando alvos no Oriente Médio. Eles podem tornar a situação muito desconfortável para os países do CCG que, por enquanto, ainda nos apoiam. Mas acho que esse apoio vai se desgastando cada vez mais. Já estamos vendo muitas fissuras em nosso relacionamento com o Reino da Arábia Saudita, que é fundamental para que possamos projetar poder contra o Irã também. Portanto, mais uma vez,
Neste momento, pessoalmente, não vejo muitas desvantagens para os iranianos continuarem esta guerra. Acho que eles perceberam que, com um esforço mínimo, podem mantê-la por muito mais tempo do que nós. Essa é uma forma interessante de enquadrar a questão. Se eles apenas resistirem, podem vencer. Essa é uma das lições de muitas guerras, desde, eu diria, o Vietnã até a Guerra do Iraque. Os Estados Unidos sempre venciam no campo de batalha, mas no fim, se um dos lados não consegue aguentar até o fim, isso não significa necessariamente que o sucesso final foi alcançado. Considerando que os objetivos iranianos parecem estar organizados em torno da remoção de ameaças da região, ou seja, as bases dos Estados Unidos, parece que o Estreito de Hormuz seria fundamental nisso. Quero dizer, eles podem cobrar reparações dos estados do Golfo. Eles podem pressioná-los a remover as bases dos Estados Unidos de seu território. Também podem, como você disse, incentivar os países a vender seu petróleo em moedas que não sejam o dólar. Muito disso parece ter como objetivo desvincular os Estados Unidos da região. Você acha que isso é possível? Quero dizer, os Estados podem sair, ou digamos declarar vitória, e voltar para casa, enquanto o Estreito de Hormuz não estiver sob controle americano. Porque também não parece possível colocá-lo sob controle dos Estados Unidos. Posso estar errado, é claro. Acho que estamos em um dilema agora. Porque a ideia de que vamos abrir o Estreito de Hormuz à força militarmente... Bem, será que conseguiríamos? Quero dizer, provavelmente precisaríamos formar uma coalizão para isso. Acho que sempre conseguimos reunir equipamento e poder militar suficientes para fazer algo temporariamente. Mas como acabamos de discutir, mesmo que abríssemos o Estreito de Hormuz temporariamente, eventualmente os iranianos se reorganizariam, usariam táticas insurgentes e tornariam o estreito menos seguro, o que acabaria interrompendo novamente o transporte internacional de energia. Então não acho que consigamos fazer isso a longo prazo. Poderíamos fazer rapidamente e sem que durasse? Tenho certeza de que sim. Mas acho que no fim das contas, tudo isso vai se resumir a uma análise de custo-benefício para nós. Quanto isso vai nos custar? Não apenas em dólares e equipamentos militares, mas também em capital político, para tentar abrir militarmente o Estreito de Hormuz. E se isso não durar ou falhar, quais serão os custos políticos que teremos de pagar? Ou acabamos simplesmente na mesa de negociações com os iranianos? Para mim, a fórmula sempre foi que o presidente Trump quer algum tipo de acordo sustentável, que não exija o comprometimento de muito mais recursos militares, nem o gasto de mais capital político. E acho que ele poderia conseguir um acordo assim. No entanto, se ele não contiver os israelenses, eles continuarão fazendo o que vem fazendo nas últimas semanas. Basicamente, toda vez que o presidente Trump declara publicamente que quer algum tipo de desescalada para facilitar as negociações, eles respondem à sua maneira. Você veria os israelenses, basicamente em questão de horas, entrarem e literalmente bombardearem os alvos que o presidente havia acabado de dizer para não bombardear. Ele disse, não vamos mais atacar a infraestrutura de energia. Os israelenses vinham logo em seguida e atacavam a infraestrutura de energia para manter a guerra em andamento, porque estão apavorados com a possibilidade de o presidente Trump conseguir uma negociação e deixá-los de lado. Certo. Acho que, para haver qualquer possibilidade de um acordo que reabra os estreitos, um que nos permita, junto com nossos aliados do Golfo, manter nossos relacionamentos e voltar a algo próximo do que tínhamos antes, precisamos conter os israelenses primeiro. Caso contrário, vamos acabar presos nesse ciclo repetido. Sim, porque muitos analistas com quem conversei não parecem ter certeza se são os israelenses que estão forçando a mão dos Estados Unidos, como você descreveu, ou se há algum tipo de jogo elaborado de policial bom e policial mau acontecendo. Mas parece mesmo que são os israelenses que estão pressionando para que isso aconteça.
Na minha opinião, sim. Quero dizer, do meu ponto de vista, é porque sempre tivemos um objetivo muito limitado no Irã. A maioria das pessoas nesta administração, pelo menos publicamente, reconheceria que a ideia de mudança de regime simplesmente nunca funcionou antes. Ninguém quer tentar defendê-la, ninguém sequer quer mencioná-la. Mas os israelenses realmente queriam isso. E agora que estamos seguindo esse caminho de mudança de regime, por isso que os israelenses estão no comando. Quer dizer, mais uma vez, lá no início da guerra, o secretário de Estado e até o próprio presidente vieram a público e disseram, bem, tivemos que atacar o Irã porque os israelenses iam fazê-lo. Basicamente mostrando a todos que realmente não conseguimos conter os israelenses. O que é absolutamente absurdo, porque estamos pagando pela defesa deles. Estamos dando a eles a capacidade de atacar, estamos ajudando-os a defender sua própria pátria. Então, novamente, essa falta de equilíbrio em nosso relacionamento e a quantidade de influência que eles têm sobre o nosso governo, eles estão tomando decisões muito importantes pelas quais estamos pagando, tanto em termos de custo real quanto em vidas. Perdemos 13 militares americanos aqui, e os israelenses não perderam nenhum combatendo nesta guerra que está sendo travada em função dos objetivos deles. Bem, se Trump ligasse para você hoje, você mencionou que ele quer algum tipo de desescalada para chegar a um acordo. Como esse acordo realmente poderia ser? Porque até agora parece que os Estados Unidos e o Irã estão a quilômetros de distância. Que tipo de acordo seria possível? Envolveria encontrar algum tipo de arquitetura de segurança comum para a região? Ou como os interesses centrais de segurança do Irã, assim como os dos Estados Unidos, poderiam ser harmonizados? Ou simplesmente não é possível ter um acordo político abrangente que reduza as tensões e nos tire desse conflito? Sim, acho que o primeiro passo para fazer o conflito parar e para reabrir o Estreito de Hormuz é mostrarmos aos iranianos, e na verdade também aos países do Golfo, os membros do CCG, que vamos conter os israelenses, que cortaremos uma parte significativa da ajuda militar deles para impedir que passem a ofensiva. Acho que precisamos ser muito firmes, e provavelmente firmes de forma pública com os israelenses e dizer, vocês não irão mais à ofensiva. As organizações de defesa foram atacadas, mas reporte e embrace numa operação ofensiva está acontecendo. E se vocês não nos ouvirem, então vamos cortar toda a ajuda militar, algo que Israel sabe que precisa para sua própria sobrevivência. Então acho que até mostrarmos que realmente vamos fazer isso, os iranianos não vão nos levar muito a sério. E acho que os países do CCG também não vão nos levar a sério. Quando fizermos isso, acredito que será muito possível incentivar os iranianos a basicamente saírem do isolamento e dizerem, vejam, vocês têm uma enorme quantidade de petróleo que não podem vender agora, uma enorme quantidade de gás natural. O mundo precisa disso. Vamos abrir os estreitos, suspender as sanções sobre seus recursos energéticos e fazer o petróleo e o comércio fluírem novamente. Vamos reconstruir sua economia. Nunca seremos capazes de lhes dar as reparações que estão exigindo agora, mas acho que o alívio das sanções e conter os israelenses os levaria à mesa de negociações e, potencialmente, até mesmo acredito, mudaria o rumo. Não quero ser excessivamente otimista, mas acho que poderíamos mudar o rumo na região, onde todos poderiam ao menos concordar que essas guerras que temos travado, basicamente sem parar desde antes, até mesmo antes do 11 de setembro, mas você sabe, nos últimos 20 a 40 anos, dependendo de como se faça as contas, simplesmente não têm sido produtivas para ninguém. E que possamos resolver nossas diferenças na mesa de negociações, em vez de por meio dessas guerras intermináveis.
Fico feliz que você tenha mencionado essas guerras intermináveis, porque já tivemos tanta experiência ruim, 20 anos no Afeganistão, para substituir o Talibã pelo Talibã. A guerra muito cara, tanto em termos de sangue quanto de recursos, no Iraque, que basicamente acabou transformando um importante contrapeso ao Irã em algo mais alinhado ao Irã. Depois a Líbia, que virou um caos, a Síria, onde agora temos um jihadista essencialmente governando o país. Quais seriam, na sua opinião, as principais lições ou aprendizados dessas guerras? Porque parece que nunca aprendemos. Além de ter uma estratégia de saída, como você avalia os pontos em comum entre essas guerras? Mudança de regime não funciona. Quero dizer, não vamos conseguir vir de 11 mil quilômetros de distância, entrar em uma cultura completamente diferente e, pela força das armas, derrubar o líder e depois ser recebidos como libertadores pelo povo. Não sei quantas vezes ainda precisamos reviver isso. Só na noite passada, Mark Levin, que eu gostaria de ignorar, mas o presidente o ouve, estava desesperadamente tuitando para que armássemos a oposição iraniana, para criar o caos no Irã e derrubar os líderes. É a mesma fórmula repetida várias e várias vezes. Então, francamente, acho que qualquer pessoa que defenda qualquer tipo de mudança de regime no Oriente Médio deveria ser expulsa de qualquer círculo de política externa, simplesmente porque isso tem tido consequências desastrosas. Então acho que precisamos ser muito criteriosos em relação ao que realmente precisamos da maioria desses países e realmente adaptar nossas políticas com base nisso. Em geral, o que precisamos da maioria dos países do Oriente Médio é que eles não abriguem terroristas. Precisamos que cooperem conosco em operações e inteligência de contra-terrorismo, o que a maioria dos países da região faz, porque a maioria das organizações terroristas também os ameaça. A menos que estraguemos tudo, a ponto de acabar instalando, literalmente, o ex-líder da Al-Qaeda na Síria, é outra história. Mas é o que é. Precisamos da cooperação deles em contra-terrorismo. E também precisamos apenas que o petróleo e o comércio possam fluir. E isso é algo muito limitado. Quando limitamos nossos objetivos a coisas muito realistas, que nosso país e a maioria dos países do Ocidente realmente precisam, tudo fica relativamente fácil. Mas se começarmos a dizer que precisamos de coisas como democracia, lei e ordem, direitos das mulheres e direitos LGBTQIA+, e todas essas outras questões, e que precisamos apontar o dedo para eles por causa de sua moral, e queremos financiar diferentes grupos de procuração contra governos de que não gostamos. É aí que as coisas ficam muito complicadas. Acabamos presos nesse ciclo interminável de envolvimento em uma região que, francamente, eu acho importante. Não estou dizendo que não seja importante, mas não acho que seja tão importante quanto outras coisas que estão acontecendo no mundo. Então, mais uma vez, precisamos saber o que realmente queremos da região. Sim, esse é sempre um problema ao financiar ou apoiar uma oposição política. Normalmente são os atores mais violentos que chegam ao topo em qualquer mudança de regime, guerra ou revolução. Se voltarmos à Primeira Guerra Mundial, os alemães, tentando apoiar uma oposição na Rússia para tirar os russos da guerra, acabaram enviando Lenin e contribuindo enormemente para a Revolução Bolchevique, o que sim resultou na União Soviética com a qual tiveram de lidar nas décadas seguintes. E parece ser o mesmo caso na maioria dessas guerras por procuração. Quer dizer, em 1999, quando lutamos contra a Iugoslávia, apoiamos o KLA, o Exército de Libertação do Kosovo, que, bem, pelo menos os republicanos nos Estados Unidos naquela época reconheceram como sendo composto por algumas figuras bastante duvidosas. Eles estavam envolvidos em vários tipos de crime, mas também, sabe, em diferentes grupos de oposição em todo o Oriente Médio. Mas você mencionou o exemplo. Disse que ajudamos a colocar um líder da Al-Qaeda no poder na Síria. Acho que esse não foi o resultado ideal. Como você vê os Estados Unidos contribuindo para treinar ou armar
ou basicamente colocar Giuliani, desculpe, pelo menos colocá-lo na posição de presidência em que ele está agora. Sim, quero dizer, na verdade, a história do que aconteceu na Síria nunca teria ocorrido se não tivéssemos invadido o Iraque em primeiro lugar. A guerra do Iraque levou a isso no sentido de formar o ISIS e a Al-Qaeda na região. Mas quando entramos no Iraque, bagunçamos tudo de tal forma que instalamos um governo muito pró-Irã, pró-xiita. Quero dizer, o Iraque é um país de maioria xiita. Saddam meio que mantinha isso sob controle e, como você disse, servia de contrapeso ao Irã. Nós derrubamos Saddam e, infelizmente, nos aliamos a muitos procuradores iranianos, essencialmente que, na verdade, haviam lutado contra os iraquianos na guerra Irã-Iraque, e os colocamos no poder. Ao final da guerra do Iraque, quando estávamos nos preparando para sair em 2011, muitos dos estados do Golfo, e especialmente os israelenses, estavam dizendo, espera aí, isso não é bom. Agora temos um crescente xiita que basicamente vai de Teherã até Damasco. Bagdá é uma enorme base de operações para eles. Os israelenses sempre estiveram em desacordo com Assad porque ele apoiava o Hezbollah, apoiava o Hamas e ajudava o Irã a fazer o mesmo. Então tínhamos esse crescente xiita, e mais uma vez tivemos que ir lá e basicamente apagar um incêndio que nós mesmos começamos. A Síria é meio que o oposto do Iraque. Você tinha Assad, um alauíta, que era uma espécie de variante xiita, mas a maioria do país era sunita. Então quando fomos iniciar ou ajudar a espalhar, dependendo de como se olha, a Primavera Árabe e a Revolta Popular, bem, a Primavera Árabe começou na Tunísia. Houve alguns protestos orgânicos que ocorreram na Síria, certamente houve, e muitos deles eram, acredito, de sírios relativamente seculares, relativamente cosmopolitas, protestando contra o regime de Assad. Mas então nós entramos e armamos muitos dos sunitas mais radicais. Havia o exército sírio livre, novamente alguns seculares, alguns desertores do exército, mas os combatentes mais eficazes que encontramos foram alguns dos sunitas linha dura, que rapidamente se aliaram à Al-Qaeda. A Al-Qaeda no Iraque havia enfraquecido. Muitos deles, incluindo o próprio Sharaa e Bagdad, o primeiro líder do ISIS, estavam presos no Iraque. Eles foram libertados e assim que partimos, seguiram para a Síria. E acabamos apoiando muitos desses grupos de procuração com a ideia de que eles nos ajudariam contra Assad. Chegamos até a ver nos e-mails vazados de Hillary Clinton que ela disse que a Al-Qaeda estava do nosso lado na Síria. Então estávamos apoiando a Al-Qaeda, que eventualmente se transformou no ISIS. E então mais uma vez tivemos que voltar e apagar o incêndio que nós mesmos começamos. O ISIS se tornou muito poderoso, mas tinha uma ideologia um pouco diferente. Eles diziam, sabe de uma coisa, na verdade, não nos importamos tanto com Assad, nos importamos com a Jihad global. Então começaram a realizar ataques no Ocidente, na Europa, tentando inspirar ataques nos Estados Unidos. E tivemos que voltar ao Iraque e à Síria para eliminar o ISIS. Enquanto isso, Jolani é um cara bem inteligente. Ele se separou do ISIS. Queria manter o foco em seu país natal, a Síria. Ele foi escolhido por Zawahiri, o líder da Al-Qaeda na época, porque tínhamos acabado de matar Bin Laden, para comandar Al-Nusra, que era o braço da Al-Qaeda dentro da Síria. Com o tempo, ele percebeu que essa era uma marca tóxica em si e que literalmente havia colocado um alvo em sua cabeça. Então ele mudou o nome para Hayat Tahrir al-Sham, que tinha um foco muito voltado para a Síria. Eles receberam muito apoio dos turcos. Sabíamos que os turcos os apoiavam, mas precisávamos dos turcos para as operações contra o ISIS. Novamente, o incêndio que nós mesmos havíamos iniciado. E a partir daí, o HTS recebeu muito apoio dos turcos e nós meio que os ignoramos por bastante tempo. Mas ainda tínhamos esse objetivo de nos livrar de Assad, porque novamente Assad era uma ameaça para os israelenses. Ele apoiava o Hamas e o Hezbollah. Então permitimos que os turcos, com nosso apoio, apoiassem o HTS. E eventualmente, eles conseguiram derrubar o regime de Assad.
Mais uma vez, é aqui que os instintos iniciais do presidente Trump, acredito, estavam corretos. Em dezembro, depois de ter sido eleito, mas antes de ser empossado, e após a queda do regime de Assad, o presidente Trump disse: "Ei, a Síria é uma bagunça. Sempre foi uma bagunça, e francamente, não é da nossa conta." O que eu acho que foi a abordagem certa. Infelizmente, os turcos conseguiram basicamente rebatizar Jolani como Al-Shara e fazer parecer que poderíamos transformar a Síria nesse grande lugar cosmopolita no Mediterrâneo. E para ser justo, o governo do HTS fez muitas coisas ruins, e eles tiveram membros da Al-Qaeda infiltrando suas fileiras. Eles são muito simpáticos aos membros da Al-Qaeda. Eles acolheram combatentes estrangeiros. No entanto, parece haver pelo menos algum elemento no governo de Shara que está tentando estabilizar a Síria. Então o veredito ainda está em aberto sobre como isso vai funcionar. Pessoalmente, eu não confio em Shara. Eu não confio em seu governo. Mas é aí que estamos com a Síria. Mais uma vez, a única razão pela qual precisamos colocar tanto esforço nisso é porque tentamos essa guerra de mudança de regime. Fomos levados por esse caminho pelos israelenses. O Iraque nos colocou lá em primeiro lugar. E é meio que uma daquelas coisas, quando conhecemos toda essa história, como é que estamos seguindo por esse mesmo caminho em outro país do Oriente Médio? Acho que, em algum momento, li alguns relatos de que dentro da Síria, o governo dos Estados Unidos, ou o Pentágono, estava apoiando uma facção que lutava contra outra facção apoiada pela CIA. Não me lembro de todos os detalhes, porque a situação ficou muito confusa, mas parece que acabamos presos em um jogo extremamente complicado. Como você vê o desenvolvimento da Síria agora? Porque grande parte da coalizão anti-Assad se baseava essencialmente apenas em ser contra Assad. Em outras palavras, uma vez que Assad fosse removido, de repente tínhamos a Turquia, Israel e os diferentes grupos agora sob Jolani na Síria. E é claro, os Estados Unidos têm seus próprios interesses. Você vê alguma chance de que todos esses diferentes atores consigam harmonizar seus interesses para estabilizar a Síria em prol de algum tipo de bem comum? Ou você acha que a Síria vai se desintegrar em, digamos, território apoiado ou ocupado por Israel versus facções ocupadas ou apoiadas pela Turquia? Como você enxerga isso? Porque vimos, acho que há cerca de uma semana, o primeiro ataque na fronteira. Algumas milícias iraquianas lançando mísseis terrestres contra a Síria, o que por si só é um desenvolvimento interessante, claro. Sim, algumas coisas diferentes que acho que podem acontecer na Síria. Infelizmente, não estou otimista quanto ao futuro da Síria. Vai haver um grande confronto e acho que o primeiro ponto de ignição será entre os turcos e os israelenses. Embora os israelenses certamente quisessem a queda de Assad por causa de seu apoio ao Hamas e ao Hezbollah, eles estão muito preocupados com Jolani e o HTS e com o quão próximos eles estão dos turcos, tendo-os bem na fronteira. Nunca se pode realmente prever que tipo de reação você vai enfrentar. O Hezbollah foi severamente enfraquecido depois de 7 de outubro pelas operações israelenses, mas também muitas pessoas no Líbano passaram a desconfiar do Hezbollah por arrastá-las para conflitos. No entanto, quando Jolani retomou o controle e um governo sunita ligado à Al-Qaeda foi essencialmente instalado em sua fronteira, eles se lembraram de que apenas uma década atrás, quando o ISIS tentava penetrar em suas fronteiras, foi o Hezbollah que os combateu. Isso acabou dando ao Hezbollah muito impulso político para recuperar o apoio popular. Os israelenses, porém, desconfiam de Jolani. Eles apoiam os drusos ao sul e mantêm relações com alguns alauítas. Portanto, estão em desacordo com o que os turcos desejam e também veem os turcos como uma ameaça regional e existencial. Acho que os interesses israelenses e turcos vão entrar em choque na Síria. Isso coloca Jolani em uma posição muito delicada, porque ele não quer irritar nenhum dos lados. Ele prefere manter boas relações tanto com os israelenses quanto, obviamente, com os turcos.
Mas então há um terceiro fator imprevisível. O que basicamente levou Jolani e o HTS ao poder foi um elemento muito radical da população sunita, muitos dos quais haviam sido afiliados ao ISIS por bastante tempo. Agora que o ISIS está em grande parte derrotado, muitos deles estão dispostos a dizer que não são mais membros do grupo ou que fazem parte de uma nova organização. Mas eles ainda são muito extremistas e querem que Jolani adote uma postura firme contra Israel. Também querem que ele apoie um tipo de governo sunita mais tradicional e altruísta. Portanto, se Jolani reprimir e se tornar um bom parceiro nosso no combate ao terrorismo, isso o colocará em conflito com a base de apoio que o levou ao poder em primeiro lugar. Então ele precisa jogar esse jogo perigoso agora, em que não pode reprimir com muita força os terroristas que representam uma ameaça para ele. Caso contrário, eles o consumirão. Ao mesmo tempo, ele está sob muita pressão nossa e do Ocidente para realizar operações antiterrorismo, porque estamos muito preocupados, especialmente desde que os dois principais campos de refugiados, Al-Hol e Al-Roj, foram basicamente esvaziados. Estamos falando de pessoas que estiveram detidas por cerca de uma década. São famílias, são crianças que foram radicalizadas nesse ambiente, e há também milhares de detentos do ISIS. Conseguimos tirar cerca de 5.000 dos piores detentos do ISIS da Síria e levá-los para o Iraque, para que sejam julgados no sistema de justiça iraquiano. Mas ainda há outros 25.000 a 30.000 simpatizantes do ISIS, pelo menos, que agora foram reintegrados à população síria. E Al-Shara Jolani, o governo dele, eles não têm capacidade de rastrear todas essas pessoas, de garantir que realmente estejam, se reintegrando à sociedade. Então elas meio que ficam por aí. Logo abaixo da superfície existe essencialmente a arquitetura do que foi o Califado Islâmico, com a qual ele precisa lidar. E se ele reprimir com força demais, pode ser consumido por isso. Se não reprimir o suficiente, vai perder o apoio do Ocidente. E enquanto isso, não que eu tenha simpatia por Jolani, ao norte e ao sul, ele tem dois senhores concorrentes, a Turquia e Israel. Então aquele lugar pode entrar em erupção muito, muito rapidamente, dadas todas as pressões na região. Ouvi com frequência comentários de que os diferentes combatentes do ISIS não costumam mirar muito em Israel, nem mesmo Jolani. Mas recentemente fiz uma entrevista com Ted Postol. Ele é um cientista nuclear do MIT que se concentra bastante em armas nucleares e seus sistemas de entrega. Ele argumentou que se Israel agora se sentir encurralado e a guerra estiver sendo perdida contra o Irã, pode recorrer a uma arma nuclear. Ele disse que isso seria um erro trágico, porque embora o Irã não seja um estado com armas nucleares, poderia ser considerado um estado limítrofe, ou pelo menos ter conhecimento e material suficientes para montar uma bomba, embora isso não seja algo que provavelmente fariam. Ele previu que a estratégia deles seria não cruzar essa linha, a menos que fossem atacados com uma arma nuclear. Mas então, em um período relativamente curto, eles seriam capazes de montar algo e lançar de volta contra Israel. Novamente, são todas suposições. Não sabemos tudo sobre os iranianos. Mas até que ponto você acha que isso é uma possibilidade real, de que poderíamos estar caminhando nessa direção? Não apenas rumo a uma guerra nuclear, mas até mesmo a uma troca nuclear. Vai haver uma pressão imensa por parte dos linha dura no Irã, quem quer que acabe governando o país, seja o filho do Ayatollah, que já avaliamos ser um pouco mais radical do que o pai. E tenho certeza de que ver o pai ser morto não o tornou mais moderado. Acho que muitos dos linha dura que pressionavam o antigo Ayatollah a avançar em direção a uma arma nuclear vão se sentir justificados, porque o ex-Ayatollah, antes de o matarmos, disse: "Ei, esta é uma boa posição para estarmos. Não queremos desenvolver uma arma nuclear." Queremos ter a capacidade, mas nenhuma arma nuclear.
Isso nos dá a máxima vantagem nas negociações. E por um tempo, ele estava certo, mas infelizmente nós basicamente destruímos, literalmente acabamos com essa linha de pensamento. Então agora todos os linha dura, e eu aviso as pessoas, esses linha dura não são de se brincar. Quero dizer, esses são os caras que foram alunos de Qasem Soleimani, que lutaram contra nós no Iraque, que lutaram contra nós na Síria, que financiaram e treinaram o Hezbollah. Ao longo dos anos, essas são pessoas muito sérias. Agora eles estão dizendo, viu, nós avisamos, não dá para negociar com os americanos, não dá para negociar com os israelenses. A única saída para isso, basicamente, é a solução da Coreia do Norte. Quero dizer, acho que todos eles agora estão apontando para a Coreia do Norte e dizendo, sabe quem não está sendo invadido agora? A Coreia do Norte. E é por isso que acho que precisamos reduzir a escalada o quanto antes e levá-los à mesa de negociações. Porque, de certa forma, isso acabou se tornando uma profecia autorrealizável. Nós basicamente gritamos nuclear tantas vezes, armas nucleares, ADM, enriquecimento, que agora isso meio que vai simplesmente acontecer. Porque, novamente, se transforma, e sai, não é, passa, Luiz. Então eu ficaria chocado, honestamente, se apenas logicamente os iranianos não estivessem perseguindo agressivamente uma arma nuclear. Agora, novamente, eles podem enriquecer, e eu não sou um especialista em energia nuclear, sou um cara de contra-terrorismo. Mas a capacidade deles de enriquecer e depois construir uma bomba, tipo uma bem simples, eles provavelmente conseguiriam fazer isso. Em termos de sistema de entrega, eles são bons em balística, etc. Mas eu só acho que esse é um cronograma muito mais longo do que o lobby pró-Israel gostaria que você acreditasse. Eles fazem parecer que, sabe, até o fim da semana eles poderiam estar colocando ogivas nucleares em mísseis balísticos capazes de alcançar os Estados Unidos. E isso simplesmente não é o caso. Também destaquei que provavelmente deveríamos esperar que os iranianos tenham muitos drones e mísseis balísticos. Simplesmente porque, se eles não tiverem o poder de dissuasão convencional, estarão mais inclinados a buscar o dissuasor definitivo, que é, claro, a arma nuclear. Portanto, essa ideia de que um país não deve se sentir seguro e, ao mesmo tempo, carece de um dissuasor convencional é uma receita para o desastre, especialmente se houver a possibilidade de uma arma nuclear no futuro. Eu só queria, por fim, te perguntar sobre a dinâmica mais ampla das grandes potências aqui, como você a enxerga. Porque isso não é apenas novamente a guerra contra o Irã, é algo que incendiou toda a região. Isso afeta outras grandes potências, sejam elas a China ou a Rússia. Por exemplo, durante o governo Trump, eu sei com certeza que havia muito entusiasmo, mais do que antes, com a possibilidade de melhorar as relações bilaterais. Após a Guerra Fria e o período pós-Guerra Fria, tivemos cerca de um século de relações ruins, e a ideia era que os russos pudessem melhorar drasticamente os laços com os Estados Unidos, já que eles realmente não têm tantos interesses conflitantes além da OTAN. Mas é claro, a guerra no Irã também afetou a forma como eles pensam. E o mesmo pode ser dito sobre a China. Eu só estava me perguntando, como você vê a dinâmica mais ampla das grandes potências sendo influenciada por essa guerra? Sinceramente, acho que a China é provavelmente a maior vencedora em tudo isso. Quero dizer, tivemos que deslocar boa parte do nosso poder de combate para fora do Pacífico. Então, se a China decidisse fazer algo contra Taiwan, ela poderia, ou pelo menos está muito mais próxima de conseguir fazer isso com sucesso do que estava há alguns meses, porque estamos muito distraídos agora no CENTCOM, como temos estado nas últimas décadas. Mas também, o fato é que muitos países agora estão liquidando suas transações de petrodólares fora do dólar, estão usando o yuan. E os iranianos até, acho que publicamente disseram que vão aceitar uma espécie de pedágio, essencialmente para o Estreito de Hormuz.
Eles vão liquidar transações de petróleo em yuan. Quero dizer, isso é uma ameaça direta ao petrodólar, o que é uma ameaça direta ao dólar como moeda de reserva. Então, em termos de jogar um jogo estratégico de longo prazo, tudo isso está favorecendo a China. E é assim que a China luta. Acho que se nos importamos com a competição entre grandes potências, e deveríamos, precisamos estar muito atentos ao que a China está fazendo globalmente neste momento. Esse foi um erro catastrófico, porque jogou diretamente a favor deles. A dinâmica com a Rússia, eu acho, é muito interessante. Acho que estamos dando à Rússia uma oportunidade, essencialmente, de fazer conosco o que fizemos com eles na Ucrânia. E o presidente Trump até disse isso quando um repórter perguntou: "Ei, os russos estão fornecendo algum tipo de inteligência ou apoio aos iranianos?" Trump respondeu algo como: "Bem, se estiverem, provavelmente diriam que é o que fizemos com eles." Na Ucrânia, mas também em relação à forma como estávamos tentando pressionar a Rússia. Eu não concordo com essa abordagem, não acho que tenha realmente funcionado. Estávamos tentando pressionar a Rússia, sancionando todo o seu petróleo, gás e recursos naturais. Mas então, quando afetamos o Estreito de Hormuz e cortamos, ou pelo menos restringimos, 20% do fluxo de petróleo mundial, aquele petróleo vindo da Rússia, de repente voltou ao mercado. E, portanto, não conseguimos afetar o petróleo russo dessa forma, da maneira que estávamos tentando. Mas então os ucranianos começaram a atingir também alvos de infraestrutura russa, o que novamente criou mais escassez no mercado e teve um impacto dramático nos preços dos combustíveis em toda a Europa. Estamos começando a sentir isso aqui na América também, e veremos os efeitos de segunda e terceira ordem em termos de produção de fertilizantes e componentes de manufatura. Então, em termos de jogar o verdadeiro grande jogo e a competição entre grandes potências, envolver-se nas areias movediças do Oriente Médio, eu acho, é a maneira mais rápida de permitir que Rússia e China manobrem de forma eficaz contra nós. Você vê, em termos das guerras intermináveis de que você falou, a guerra na Ucrânia no mesmo contexto. Porque na Ucrânia fizemos algo semelhante. Começamos a apoiar forças um tanto radicais. Estou pensando no setor direito e em todos esses diferentes grupos. Com o tempo, parece que não temos mais muito controle sobre isso. Pelo menos, tenho a impressão de que Trump gostaria de ver concessões de Zelensky para pôr fim a essa guerra, mas não conseguiu isso dele. Como você vê isso? Como explica o fato de Trump não ter conseguido encerrar a guerra que esperava terminar? Eu presumiria que havia uma intenção genuína de parar a guerra na Ucrânia, ou pelo menos a participação dos Estados Unidos nela, de forma relativamente rápida. Mas agora já estamos há um ano nesta administração. Sim. Com a Ucrânia, acho que quando Trump assumiu o cargo, a Rússia já estava vencendo. E os russos têm uma visão muito diferente do que significa vencer em comparação conosco no Ocidente. Quero dizer, os russos se sentem completamente à vontade em perder milhares de pessoas e continuar avançando, sabe, metro a metro, literalmente, até retomarem o que consideram ser seu território. E nós nunca estivemos preparados para isso. Nós, como americanos, acho que nunca estivemos realmente preparados para nos envolver em uma luta como aquela novamente. Acho que pensamos que seria fácil. Pensamos que iríamos apoiar os ucranianos, que queriam bravamente lutar por seu próprio país. Quero dizer, acho admirável o que os ucranianos fizeram. Eles quiseram lutar por seu próprio país. Mas acho que nos permitimos acreditar que essa narrativa venceria a geografia. E simplesmente não se pode vencer a geografia. A geografia vence todas as vezes. Então o Trump, na minha opinião, realmente começou com uma mão ruim. Mas ao entrar e não cortar rapidamente o apoio aos ucranianos, dizendo que não iríamos mais apoiar a guerra, isso mostrou aos russos que não estávamos 100% comprometidos em encerrá-la.
Nesse caso, acho que os russos, especialmente o Putin, que está nesse jogo há tanto tempo e até disse publicamente que lidar com presidentes americanos não importa muito para ele, porque eles vêm e vão. E na verdade são, você sabe, os caras de terno escuro que estão no comando. Acho que simplesmente não reconhecemos todos esses fatores. Então, se quisermos ser capazes de promover a paz lá, acho que deveríamos dizer aos ucranianos a mesma coisa que estamos dizendo aos israelenses. Ei, pessoal, acabou a ofensiva, vamos trabalhar pela paz. E quanto à proliferação, tenho certeza de que há muitas pessoas na Ucrânia dizendo: nunca deveríamos ter desistido de nossas armas nucleares. A forma como temos agido agressivamente contra o Irã vai mostrar a todos os países do mundo que é preciso ter armas nucleares e que nunca jamais se deve abrir mão delas. Última pergunta. Como você acha que a guerra com o Irã vai terminar agora? Quero dizer, eu sei que você não tem uma bola de cristal. Há muitos atores com interesses conflitantes e muitas coisas que podem dar errado ou cujas intenções simplesmente não conhecemos. Mas, com base na sua perspectiva atual, observando a direção que isso está tomando, você acha que continuaremos subindo na escada da escalada? Ou como você vê isso chegando ao fim? Porque eu vejo, sabe, o Trump quer colocar um fim nisso, mas parece estar puxando em direções diferentes. Por um lado, ele está alertando: vamos reduzir tudo no Irã a cinzas se eles não pararem com essa guerra. Por outro lado, ele está dizendo: olha, o Estreito de Hormuz, isso cabe aos europeus e aos atores regionais resolverem. Podemos simplesmente voltar para casa. Então, como você vê isso? Se tivesse que fazer uma previsão, e não vou te cobrar por isso, já que há variáveis demais desconhecidas, para onde você acha que isso pode estar indo? É como você disse, há muitas variáveis. Olha, a menos que a gente contenha os israelenses, vamos acabar voltando a esse ciclo. Agora, o ciclo pode acontecer rapidamente ou pode demorar um pouco mais. O Trump vai fazer algum tipo de anúncio hoje à noite e, como você disse, pode ser ele dizendo: ei, pessoal lá no Estreito de Hormuz, acabou para nós? Ou pode ser: vamos continuar a guerra, vamos intensificá-la. Pode ser uma jogada de distração, não sei. Mas, a menos que a gente contenha os israelenses, vamos acabar nos comprometendo com algo que reabra o Estreito de Hormuz, sabe? Juntando uma aliança às pressas. E os israelenses podem deixar isso se desenrolar por um tempo, mas depois vão voltar e exigir mais uma mudança de regime, ou vão tomar ações dentro do Irã que provoquem uma resposta, o que nos faz responder novamente e cair de volta nesse ciclo. Temo que, se colocarmos tropas em solo, não apenas perderemos mais vidas americanas, mas quando isso acontecer, a reação emocional do povo americano será: ei, já perdemos vidas aqui. Não podemos simplesmente ir embora. Temos que concluir a missão. Concluir a missão. Você ouve o secretário da Guerra dizer isso o tempo todo. Apenas conclua a missão. E novamente, qual é a missão? É uma mudança de regime? Dominamos todo o Irã? Como é que se faz isso? Mas se começarmos a perder pessoas no campo de batalha, isso vai ser uma receita para sermos sugados para dentro dessa guerra por um bom tempo. Agora, se entrarmos e realizarmos uma operação espetacular, tipo um ataque de comando, e destruirmos o urânio, acho que é isso que o Trump está pelo menos ouvindo como uma possível linha de ação, porque o Levin está falando sobre isso. E mesmo que fizéssemos isso com sucesso, acho que seria como um golpe de martelo à meia-noite novamente. Daqui a 6 meses, os israelenses vão voltar a nos procurar ou tomar alguma ação que nos faça ser puxados de volta para o conflito. Então, para mim, não vejo isso chegando ao fim e acho que haverá consequências. Os iranianos, acredito, neste momento, acham que estão vencendo. E a menos que consigam algumas concessões de nossa parte em termos de alívio das sanções, ou pelo menos sejam tratados como um país normal na região, acho que eles vão continuar mantendo certo controle sobre o Estreito de Hormuz. Dessa forma, mesmo que o presidente Trump diga: estamos saindo, acabou,
vocês que se virem, eles ainda podem bagunçar os custos da energia mundial, com os quais teremos que lidar, independentemente do nosso nível de envolvimento militar. Então, mais uma vez, cara, a menos que contenhamos Israel, simplesmente não vejo uma saída para nós, independentemente do que digamos ou façamos. Bem, quero agradecer por você ter dedicado seu tempo e compartilhe suas preocupações sobre quando a guerra se torna uma questão emocional. Acho que esse é um problema em grande parte da liderança política em todo o Ocidente. Lideranças que frequentemente se comunicam por meio de slogans emocionais. O líder deles é mau. Ou nós o bombardeamos, ou você o fortalece. Esse tipo de retórica nunca nos leva a um bom lugar. Sempre surge, imagino, na ausência de uma estratégia. Então sim, fiquei triste ao ver você deixar seu cargo. Precisamos de mais pessoas com bom senso. Mas é claro, posso entender de onde veio sua objeção. Então, mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo. Muito obrigado. Que estejam com você.